Olá, alunos do SESEC, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo de História e hoje nessa aula nós vamos gravar a importância do estudo da história na vida, na formação, no dia a dia, no desenvolvimento intelectual e de pensamento do aluno. Então nós estamos trabalhando hoje aqui pela Escola Estadual SESEC Afonso Arinos, uma modalidade de ensino à distância, semipresencial, educação de jovens e adultos, Então nós estamos hoje pela Escola Estadual aqui de Minas Gerais, SESEC Afonso Arinos, Arinos aqui, nossa Minas Gerais. Então eu trabalho com conteúdo de história aqui na Escola SESEC Afonso Arinos, no ensino fundamental e também no ensino médio. Então meu nome é Ricardo, professor Ricardo, e trabalho então a disciplina aí de história. A caligrafia aqui do Ricardo não é essas coisas não, mas eu penso que dá para entender. Então o nosso conteúdo, a área de conhecimento que nós trabalhamos é a área de história. Então deixa eu colocar aqui a área de história. Então para que a gente possa, entender um conteúdo, entender uma área de estudo, a primeira coisa que nós precisamos é de saber a respeito de que nós estamos estudando. E a disciplina de história, então, ela é o que nós podemos definir de uma ciência, É uma ciência. Então eu gostaria de chamar a atenção dos nossos alunos que todas as vezes que aparecer essa palavra aqui, ciência, é algo que está relacionado aí com estudar, com analisar, com pesquisar, com comparar. Então, história é uma área que foi criada para estudar, para analisar. E o que nós pretendemos estudar com a disciplina de história, Então, ela é uma ciência, uma disciplina que procura estudar a parte social, a parte envolvendo pessoas, sociedades, e que procura conhecer através desse estudo, que procura conhecer cientificamente, ou seja, através do estudo, da comparação cientificamente. Tomar cuidado aqui para não escrever errado. Procura conhecer através dos estudos, através dessas pesquisas, através dessas comparações, o que? O passado humano, o passado humano. Então nós temos a finalidade, o objetivo na disciplina de história de estudar o passado. Só que nós partimos do presente, nós partimos dessas nossas opiniões, dessas nossas formações, da nossa cultura no presente para estudar o passado. Esse passado tem que envolver o ser humano. Pode até surgir plantas, animais, alguma coisa relacionada no estudo de história, mas o foco principal é o ser humano, tá certo? Então, dentro desse estudo, as interpretações são feitas principalmente, as interpretações do estudo de história as interpretações. Essas interpretações do estudo de história, elas são feitas pelos historiadores, principalmente, Elas são feitas principalmente pelos historiadores. Então, deixa eu colocar aqui, principalmente pelos historiadores. Sabendo nós que dentro da disciplina de história tem uma série de outras disciplinas que contribuem com o estudo de história. Então, mas as principais interpretações são feitas pelos historiadores que valorizam essas interpretações, referente a quê? Essas interpretações, elas vão valorizar o quê? As relações em todos os níveis, ou em todos
os níveis entre o passado e o presente. Entre o passado e o presente. É aquilo que eu falei. Nós vamos analisar o passado, vamos estudar o passado, mas nós vamos levar em consideração o nosso presente, né? Nós partimos do presente para analisar o passado. Então nós podemos dizer que a história é o estudo dos seres humanos no tempo. Ó, a história é o estudo do ser humano, ou dos seres humanos, né? Os seres humanos no tempo ou através do tempo, tá certo? Ou através do tempo. Então, aqui nós temos uma definição do que é a disciplina de história, do que o campo de atuação, vamos dizer assim, da disciplina de história, tá certo? Então, vamos passar aqui para a próxima página. Só um segundinho aqui. Agora que você já sabe o que é história, né? Para que serve o estudo de história, vamos evoluir. Vamos evoluir. Vou mudar aqui de cor, de pincel. Daqui a pouco a gente passa um álcool ali no quadro para ficar mais fácil, né? Então a história, ela é uma palavra de origem grega que serve, né, para pesquisa, né? Ó, mais funções aqui de história. Mais funções de história aqui, ó. Serve para pesquisar, né? O que mais que nós podemos utilizar aqui a palavra, a área de história? Para investigação. Para investigação, essa investigação aqui não é aquela investigação policial, não. É a investigação em relação aos fatos, né? A estudos sobre o passado. Nós podemos utilizar a história também para quê? Para interpretação. Interpretação. Nós temos vários vestígios do passado, né? Objetos do passado, que às vezes são encontrados. Os objetos é uma entrevista que o historiador ou o arqueólogo, né? Que é uma área da ciência também que auxilia a história, que é uma área de pesquisa, que vai praticamente entrevistar um objeto mudo, né? Encontra um objeto e vai fazer pesquisa em cima daqueles objetos. Então isso aí nós chamamos como interpretação, vamos dizer assim. Há uma controvérsia muito grande do surgimento da história. Onde que surgiu a história? Nós temos a informação aqui no Ocidente que a história ela vai surgir na Grécia Antiga. Ó, o surgimento da história, né, na Grécia Antiga. Mas o que nós observamos? Quando nós estudamos ou temos acesso a documentos, por exemplo, do passado, livros, registros, pesquisas do passado, há também muita defesa de que a história surgiu na China, que a história surgiu no Egito Antigo, na Mesopotâmia. Então, assim, agora nós temos um novo estudo aí, que já tem nos livros, né? Principalmente nas editoras de São Paulo, que a cidade de Jericó, próximo ali, né, de Jerusalém, que é a civilização urbana mais antiga do mundo. Então, isso aqui são possibilidades, né? No material que nós temos aqui do SESEC, né, nos direciona que a história surgiu na Grécia Antiga, lá na Idade Antiga. Daqui a pouco eu vou falar a respeito dos períodos históricos também aí, para ficar mais fácil do pessoal entender. Nós vamos gravar cada aula aqui, mais ou menos num tempo limite de 10 minutos, para não ficar muito pesado para o aluno entender e também para não pesar muito lá na hora de abrir as aulas. Então, quando completar uns 10 minutos aqui de aula, nós vamos parar um pouquinho e passar para frente, para a próxima aula. Então, veja bem, nós temos aqui que Heródoto, um grego, né, lá do passado, Heródoto viveu
né, de 480 aproximadamente de 480 até 425 antes de Cristo, né? Ele é considerado o pai da história. Por que ele é considerado o pai da história? Porque, segundo esse documentário, esse material que nós temos, esse livro que nós temos, o Heródoto é o inventor da escrita, né? Dos símbolos que deu origem aos nossos alfabetos que nós temos hoje aqui. Então, com o aparecimento da escrita, né? Com a invenção da escrita, foi possível os registros que vão dar origem à história. Mais uma vez, é um fato que causa muita polêmica. Por quê? Antes da invenção da escrita, nós temos os símbolos, né? Nós temos pinturas, nós temos símbolos, nós temos registros aí, né? em paredes de cavernas, muitos símbolos, muitos desenhos aí que já serviam também para registro. Se servia para registro, então mostra que possivelmente existe história aí. Possivelmente não, existe registro de história bem antes da escrita, né? Mas é só as informações que nós vamos passar aqui. O objetivo de história não é defender uma vertente, defender uma verdade. O objetivo da história é mostrar para o aluno, né, alguns fatos, e esse aluno vai montando, vai acumulando esse conjunto de informações, e através desse conjunto de informações ele vai montando a sua própria opinião sobre as coisas, não só sobre o passado, mas tudo que acontece na vida cotidiana dele. Porque qual que é a nossa intenção como professor de história, como professor de uma área de humanas? É justamente contribuir para que o aluno possa formar seu senso crítico, né? Seu senso, inclusive de defesa em relação a qualquer assunto, que ele possa também opinar, montar sua opinião, e não uma opinião através do achismo, mas através do estudo, através das comparações, tá certo? E também nós temos aí um outro grande contribuidor, né, da história, o Tucídides, né, que viveu de 460 a 386, que também foi um grande impulsionador da história. Como já completou os primeiros 10 minutos aqui de aula, o que nós vamos fazer? Vamos dar um tempinho aqui, daqui a pouco a gente volta com mais complemento aí em relação à disciplina de história e a importância da disciplina de história na vida do aluno, principalmente o aluno aqui do SESEC. Eu sou o Ricardo Chiba, daqui a pouquinho eu volto com mais informações aí sobre história. Até daqui a pouco.